Em que época foi isso? Proibição foi em 1937 nos Estados Unidos, mas pasme, quem proibiu a cannabis primeiro no mundo foi o Rio de Janeiro. O Lei do quê? Pito do Pango. Ah, é. Pito do Pango? É um dos nomes da cannabis, é Pito do Pango. Ah, é? Cara, no Pito de Brasil Pango. antes dos Estados Unidos? Assim, não o Brasil, né? O Rio de Janeiro tem toda uma questão racial, tá, envolvida na proibição da cannabis. Então, tanto no Brasil, com os ex-escravos, quanto nos Estados Unidos, que eram os negros e os mexicanos, existia, assim, muito no core dessa proibição o racismo. Porque eles fumavam, os escravos fumavam? É porque, assim, nos Estados Unidos, porque era caro, consumia álcool porque era ilegal. É, E os brancos conseguiam consumir. Nunca se parou de consumir álcool nos Estados Unidos para quem tinha dinheiro. claro. É a mesma coisa cannabis aqui no Brasil. Quem quer usar cannabis já usa a hora que quer. Ninguém que quer ter acesso a cannabis tem dificuldade de ter acesso a cannabis para o uso adulto. É. Agora, para o uso medicinal, as pessoas não sabem onde conseguir. Então, assim, nos Estados Unidos, existia a proibição do álcool e as pessoas, os negros e os mexicanos, usavam a cannabis já culturalmente e era algo financeiramente muito mais acessível para eles. Então, eles acabavam usando isso. Mas, Vilela, o consumo de drogas é algo que faz parte da humanidade. Se é álcool, se é cannabis, se é outra droga, não importa. Mas isso já faz parte. Eu acho que isso, a gente não tem muito esse conceito. Essa droga, tô fora. Não, o álcool tá aí. O açúcar, que pra mim é a droga pior que tem, é o açúcar. Porque não se tem preconceito nenhum, não se tem medo, Só tem, tá em e todo lugar. tem incentivo, inclusive. Né? Mas tá aí o álcool, o cigarro, a bebida, tá sendo vendido aí sem registro, sem prescrição Controle, e mata. E mata pra caramba. É. E ninguém... Então, isso pra mim foi assim, uma das questões mais estranhas que eu cruzei, porque eu não sabia mesmo. Inclusive os golfinhos. Vocês O quê? colocarem o golfinho, adora uma droga. Tem o pufferfish, sabe aquele, acho que é baiacu que fala? Ah, sei, aquele que sim, É, enche. solta uma substância alcaloide. Se colocar golfinho, pufferfish, dolphin pufferfish, Eles ficam loucão? ficam doidão. Um jogando o Caramba. pufferfish pro outro. E os macacos também, deixar álcool com o macaco, ele vai tomar, ele vai ficar bêbado. Que loucura. Então faz parte da natureza humana e de alguns animais também. Então eu acho que a guerra contra as drogas é a guerra mais perdida do mundo e ela foi feita para ser perdida, o que me bugou quando eu descobri Ela isso. foi feita pra ser perdida? Ele foi feita Desde o pra ser começo perdida. o pessoal sabia que não ia acabar. Não tinha como acabar. E quem ganha com isso, então? Muitas pessoas ganham com isso. É. Donos de redes de cadeia, porque nos Estados Unidos existe privatizado? tem uma privatização, os escritórios que prendem quem está fazendo tráfico, a indústria bélica, porque é o seguinte, a indústria bélica americana, ela é uma grande propulsora da economia americana. Os Estados Unidos, eles faziam guerras continuamente, exatamente, não só, né, mas um dos intuitos era reestabelecimento da indústria bélica, o favorecimento da indústria bélica. E a guerra contra as drogas foi muito conveniente de ser uma uma guerra perene. Contínua, E que já se sabia que não tinha como ganhar. É enxugar gelo, porque faz parte da natureza humana. Precisa cada vez mais recursos, né? E aí sempre é arma, é prisão, é polícia, são estruturas, são campanhas, são filmes. Movimenta toda uma indústria. A guerra contra as drogas Então, é a mas guerra mais perdida. não só nos Estados Unidos, nessa guerra tem vários países, né? Não, espalhou. Espalhou, né? Espalhou. É o poder do um. Foi uma pessoa, que foi o Weslinger, um burocrata americano, que iniciou nos Estados Unidos, sendo inspirado por um brasileiro que começou aqui no Rio de Janeiro, nessa proibição. Esse burocrata, ele tinha um escritório que ia atrás de quem produzia álcool de forma ilegal, que eram os bootleggers. Só que a hora que acabou a proibição do álcool, eles ficaram sem essa verba. Então, ele estava precisando achar uma fonte de dinheiro.
Esse Eslinger, ele era muito racista, mas ele era racista num grau que ele recebeu uma comunicação do Senado na década de 1940 para ele ser menos racista. 1940. Caramba. Esse era o Naquela tanto época, que ele era os caras falaram, cara, uma época muito mais racista. Falou, você está sendo racista. Exatamente. E assim, foi o que levou, né, esse Eslinger a buscar uma forma de prender quem ele não gostava, que eram os negros e os mexicanos, e conseguir uma verba para o seu... Antes do FBI e do DEA, tinha esse escritório dele, e ele queria manter o escritório, e ele precisava de perseguir alguma coisa. Então, se não era o álcool, virou a cannabis. E aí ele mudou a lei. E nunca parou isso? Não. Nunca Aí teve. expandiu, na realidade, né? Tinha algumas outras substâncias que estavam sendo muito pesquisadas na época, por exemplo, a psilocibina, que é proveniente do cogumelo, dentro das medicinas psicodélicas, que também muitos estudos na época mostrando o potencial positivo no tratamento de depressão, dependência química, ansiedade, isso tudo parou, né? O MDMA, a psilocibina, isso tudo parou, o LSD, muito estudado nessa época, são todas medicinas que tem um grande potencial na psiquiatria. E parou, assim, quase zero de realmente de pesquisa. Agora que está retornando. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Texas, ele está regulamentando os cogumelos como terapia mesmo. Ah, é?